Sejam muito bem-vindos a mais um Segura Essa Marra. E o programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto importante e necessário. A cada 6 minutos e meio, uma pessoa é estuprada no Brasil. E hoje a gente vai falar aqui sobre o movimento Infância Livre de Abusos. Eu tô aqui com a Vanessa Domila. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E a gente vai falar sobre esse instituto que ajuda, cuida da prevenção desse assunto que é tão importante. Para começar, Vanessa, eu queria entender da sua trajetória até o momento que você chega no projeto. Então, eu sou uma sobrevivente de violência sexual. Eu sofri violência sexual aos 10 anos de idade dentro da minha própria casa. E as estatísticas mostram, né, que infelizmente a maioria dos casos realmente acontece no seio familiar. Comigo não foi diferente. E eu decidi falar sobre isso já na vida adulta. Eu até então me mantive em silêncio durante muitos anos. E a um determinado ponto da minha vida, eu decidi resgatar aquela criança de 10 anos que eu deixei lá atrás. E assim, eu fiz o meu relato nas redes sociais. Eu sofri muita represália da família e isso acabou me impulsionando a realmente fundar o Instituto. Porque eu entendi que se o acolhimento não vem de quem tem que nos proteger, de quem ele vai vir então? Sim. E esse foi o maior incentivo para mim realmente continuar e abraçar essa luta tão importante. E então eu fundei o Instituto Mila. Inicialmente tinha um outro nome, mas as redes sociais me derrubaram. Né? E depois a gente se firmou como Instituto Mila mesmo, e Mila significa Movimento Infância Livre de Abusos. E desde então eu venho fazendo acolhimento das vítimas, prestando auxílio, porque muitas vezes, por ser um assunto infelizmente ainda muito tabu de se falar, as pessoas não sabem sequer o primeiro passo para se fazer uma denúncia. Muitas vezes não sabem nem o que significa um abuso. Sim. Então, quando a gente fala nesse assunto, as pessoas acabam se identificando e entendendo que em algum momento da vida também foram vítimas de alguma situação de violência. É legal você ter falado isso. A gente teve aqui um programa, o programa do Dia da Mulher. A gente teve aqui uma mesa só de mulheres e cada uma com perfis completamente diferentes. A gente teve aqui a cantora Suelen Araújo, uma empresária, a Kátia Freitas, e uma pastora, a Lívia Santana. E dessa mesa de 4 mulheres, apenas uma delas não relatou abuso. Né? E o que é pesadíssimo, quer dizer, numa mesa de 4 pessoas, 25% apenas não teve abuso, o restante todo teve. E como você disse, o que confirma, né, essa informação que você está dizendo, elas falaram aqui durante o programa, houveram relatos aqui, todas elas foram sempre no local seguro, né, no seio familiar, no local onde a criança teoricamente está segura, e foram todos abusos infantis. Sim, foram todos abusos sim. infantis, não foi na fase adulta, não. E é interessante porque, por exemplo, Suelen conta que foi dentro da igreja, porque tinha uma família dentro da igreja. Kátia conta que foi no seio familiar. Eu dei o meu exemplo, também aconteceu comigo. Também foi num ambiente seguro. E você falou isso aí, principalmente sobre a questão de não saber que está sofrendo um abuso, que eu acho que é o mais sério, porque talvez a estatística seria pior, né? Se a gente entender que, de fato, explicar, se a criança entendesse de fato, talvez essa estatística estaria ainda mais triste. Exatamente. Muitas pessoas até
falam sobre isso na vida adulta, lembrando que em algum momento foi vítima, porque não entendiam aquilo como violência, porque talvez se entendessem, teriam relatado, né, de alguma forma isso teria sido revelado. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, assim, com a criança, porque a violência contra a criança, né, a violência infantil, ela se dá pelo abuso do poder, né? Então, você vê muitos, são pais, são tios, são avós, são líderes religiosos, são pessoas assim, que exercem algum poder sobre aquela criança. E muitas vezes a criança não entende aquilo como abuso justamente por isso, porque é uma pessoa tão próxima a ela, uma pessoa a quem ela deve respeito, né? Então ela não entende aquela situação como um abuso e a coisa vai se perpetuando, infelizmente. Infelizmente, e novamente confirma, né? Eu contei para as meninas na hora que estava aqui no programa que só depois de adulta eu falei, ué, aquilo ali estava errado, né? Aquilo não estava certo. Então, é muito importante essa questão da educação sexual, dessa orientação, mesmo que seja de forma lúdica, mesmo que seja na linguagem que a criança entenda. É importante falar isso com as crianças no geral, e nesse programa eu estou dizendo que a gente questionou sobre isso, né? Por que é tão complicado falar disso com as crianças, principalmente com as meninas, né? E aqui a gente tinha uma mesa com torno aí de 30 anos, mais ou menos, todas nós ali. E as meninas, nem sobre menstruação se falava, né? Não falava nem sobre, não podia falar de menstruação, tinha que falar baixo, escondido, porque era feio, porque era errado. Então, de fato, trazer esse assunto para as escolas, para os ambientes sociais, para a família, é extremamente importante e é relevante, porque isso está em qualquer lugar. E quanto mais seguro a gente acha que o ambiente mais arriscado e perigoso, com certeza. Se você acha que está seguro, você baixa a guarda, né? Sim, e não se preocupa, não só em clarificar isso para essa criança, trazer a atenção dela para isso, mas como você também, como vigilante ali, tutor daquela criança, responsável por ela, também deixa o seu alerta mais baixo, a sua atenção mais baixa, para tomar conta daquele ambiente. Sim. Ou entender o que está acontecendo ali. Tem uma situação assim que aconteceu, eu tenho um sobrinho, eu tenho 2 sobrinhos, um ainda é criança, tem 9 anos, e um dia ele perguntou à mãe, né, minha cunhada, falou assim, mamãe, posso dormir na casa da minha tia? Ela falou assim, claro, não precisa nem te perguntar. Aí na hora eu intervi, eu falei assim, precisa sim. Você precisa perguntar sim. E outra coisa, você não pode confiar nem em mim. Aí naquele momento ela assustou. Mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque são justamente as pessoas acima de qualquer suspeita, são as que praticam. Então fica o alerta para você. Eu não vou fazer isso com ele, mas outras pessoas podem fazer sim. Então você tem que desconfiar sim, e você tem que ter o alerta, e você tem que instruir ele sim sobre isso. Porque realmente essas pessoas são as que praticam. Sim, as pessoas que a gente tem maior confiança, a própria criança, né? Ela não vê aquilo daquela maneira, então o abusador, ele se aproveita daquilo. Como ela não vê maldade naquilo que está acontecendo, como a criança não vê maldade naquilo, ela muitas vezes não entende como aquilo de fato é algo errado, ela não sabe o que é aquilo. Então ela vê aquilo como uma coisa no mínimo estranho ou fora do comum, mas ela não vai entender a gravidade daquilo, a profundidade daquilo, porque ela não tem conhecimento. E é por isso que é tão importante falar sobre isso, né? E a gente teve aqui com a Day Dias, né? E a gente falou sobre isso, inclusive ela citou o seu projeto, sobre essa questão de ter um preconceito e achar que só tem que se falar disso na periferia, né? E não é. Isso acontece em todo lugar. Está em todas as classes. Não existe essa de que acontece com a criança do nível social mais baixo. Não. Está em todas as classes. A diferença é que quando acontece na periferia, de alguma forma a gente toma conhecimento até pela exposição que acontece, né?
Mas nas classes sociais também, gente, isso acontece todos os dias, só que a gente não fica sabendo, né? Eles sempre procuram de alguma forma esconder aquilo, deixar ali entre eles o assunto. A gente vai para um intervalo agora e na volta a gente vai entender como que o projeto ajuda essas crianças de forma prática e as famílias no geral, né? As famílias no geral. Isso. É rapidinho, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Vanessa do Mila, Vanessa do Instituto Mila, né? Vanessa, como que o projeto Instituto Mila, ele ajuda essas pessoas e as famílias, as crianças, as famílias de forma efetiva? Qual que é o trabalho, como que o trabalho que vocês fazem de forma efetiva? O principal trabalho hoje do Mila é acolher as vítimas, né? Porque a gente entende isso como uma prioridade, visto que esse acolhimento não acontece nem mesmo nas famílias. Então, primeiro a gente acolhe essa vítima. Daí, a gente vai ver o que é possível ser feito em cada caso. Por exemplo, tem pessoas que vêm em busca de um auxílio psicológico, nós prestamos esse atendimento sempre voluntário. Temos 2 psicólogas voluntárias especializadas em criança, então a gente presta esse atendimento, ou algum auxílio jurídico também, procuram muito por esse trabalho, e muitas vezes também, infelizmente, como a gente lidar, na maioria das vezes, com casos já ocorridos, sim, a gente acaba orientando essa família nos procedimentos e acompanhando em delegacias, hospitais, né? E assim, recentemente eu acompanhei uma criança de 9 anos num hospital. A mãe não tinha condições nenhuma de acompanhar essa criança, estava presente, mas não conseguiu entrar. Sim, por questões emocionais dela. Exatamente. Ali, a gente tem que entender que para os pais, para a família, também é um choque. Sim. Até a pessoa não está preparada para... Ninguém está preparado para receber uma notícia de que seu filho foi abusado ou nada desse tipo. Então, para essa família também é um choque, né? Não só para a criança. Embora, para mim também é um choque, sim, mas assim, a gente consegue, de certa forma, se distanciar um pouco, né? Até para ajudar. E também para preservar aquela família que está naquele momento tão desesperador, né? Então, assim, então o Instituto faz esse trabalho, além, claro, da conscientização nas redes sociais, que é muito importante isso, porque através de um vídeo ou de um post, alguma coisa que a gente comenta, a pessoa acaba propagando aquele conteúdo para outras pessoas, né? Ou até mesmo para ela guardar aquilo, porque infelizmente isso está em todas as famílias. Sim. Então é muito importante a gente falar isso de uma forma, não sei nem se caberia essa palavra, mas assim, de uma forma leve, né? Trazer essa informação, essa conscientização, porque eu acredito com toda certeza que a prevenção ela se dá a partir da conscientização. Eu acho que a prevenção dá para ser leve, né? A prevenção dá para ser leve. A prevenção dá para ser leve. A prevenção dá, porque explicar para a criança ali sobre onde pode ou não pode ser tocada. É tão simples isso, né? É tão simples você... quando a gente fala em educação para a sexualidade, conscientização para a criança, a gente não está falando em ensinar sexo para essa criança, gente. Né? Então existe esse mito, existe esse tabu. Não vai falar de sexo. Exatamente, que a gente vai falar de sexo para a criança, não. Como é que você ensina prevenção para uma criança de 3, 4 anos? Olha... Essa parte do seu corpo é privada, essa parte não pode tocar. É isso.
Quando a gente fala em educação para a sexualidade, a gente está falando disso. A gente não está ensinando criança onde é que tem que pôr determinada coisa, enfim. Então, assim, a gente precisa quebrar esse mito, porque a orientação correta, ela previne. Na verdade, é só a orientação correta que previne, porque você não tem como controlar o ambiente, você não pode controlar o outro, né? O que a gente, como adulto, como sociedade, pode fazer é trabalhar a prevenção, orientando essa criança a gritar, ter o alerta de quando ela perceber que uma coisa que não deveria acontecer está acontecendo, né? Exato. Eu acho que a única maneira de prevenção é essa, e trabalhar essa criança. Tô dizendo isso porque, assim, no dia que a gente falou sobre esse assunto aqui no programa, a gente tá falando de falar isso com as meninas e com os meninos também, porque também não é uma coisa só para meninas, não. Sim, meninos também sofrem violência. Sofrem também. E ao trabalhar isso nesses meninos quando crianças, agora, você tá formando aí adultos também que entendem isso, que independente do que eles vão vivenciar ao longo da vida, eles vão ter esse entendimento do que pode e o que não pode. A gente vive numa sociedade em que existem algumas questões de valores, algumas questões que a gente, que vão ali, eu ia falar que era deturpados, mas assim, você hoje tem uma certa dificuldade em falar o que é bom e o que não é. Sim. E tem até um problema com isso, tem que tomar cuidado, porque senão você pode acabar discriminando alguma parte ou outra. Isso. Mas ao educar essas crianças para prevenção desde cedo, você as ensina a ter discernimento para que elas façam essa avaliação quando crianças, né, no momento que podem sofrer ali de forma preventiva, e também na formação desse adulto. Sim, sim. Para formarem novas crianças. Eu cresci ouvindo assim, meus avós falando, né, tipo, prendam suas cabritas que meu bode está solto. Né? Acho que todo mundo ouviu essa frase. Sim, sim. Então, assim, o que a gente vê nisso? A menina ficava ali preservada, quietinha, né? Sim. E o menino, ele podia tudo, né? Então, assim, essa questão mesmo, assim, da iniciação sexual do menino, né? Que se dava ali com 13, 14 anos, que o próprio pai ou os tios levavam ali, né? Em um determinado local. O que a gente entende com isso? Essa criança, 12, 13 anos ali, gente, que ainda é uma criança, estava sofrendo um abuso, mas não, era visto como um troféu, né? Com naturalidade. Exatamente. Então, assim, a gente criar hoje, eu não tenho filhos, mas assim, os pais hoje criarem tanto meninas quanto meninos com seus valores é muito importante, porque o menino tem que entender que ele não pode tudo. Sim. Ele tem que respeitar a menina e vice-versa, né? Então, assim, é muito importante essa educação dentro de casa. E é legal você ter falado isso, porque a educação não é responsabilidade da escola. Não é responsabilidade da escola. A escola complementa, mas a educação vem de casa. Vem de casa. E os valores também são aprendidos em casa. E aí a gente entra numa questão que aí é difícil. Por quê? Uma criança que não tem valores legais, porque cada um tem um valor, né? Assim, não tem valores tão legais aprendidos em casa, pode trazer essa carga para fora, levar para ela vai reproduzir aquilo que ela vive, infelizmente, né? E aí isso me preocupa, porque vejo muitas situações, e a gente vai levar isso para um contexto até de educação, de que muitas vezes a escola vê uma atitude errada, que a escola é onde está vendo de fato, né, o comportamento dessa criança ali, em sociedade, né, com os colegas e tudo. E ela vê um comportamento errado e muitas vezes não tem atenção dos pais para isso. O que é perigosíssimo, porque você está desqualificando o que a escola está apontando e muitas vezes reafirmando o comportamento errado. Eu vejo a escola num papel muito importante em relação a isso, porque no dia a dia os pais nem sempre estão com o olhar atento para determinadas situações. Sim. Então, a escola, como é que as coisas acontecem? Eles estão ali todo dia com aquela criança. Então, eles sabem o comportamento de cada um. Um dia que ele foge ao padrão, a escola, opa, tem alguma coisa acontecendo. Aí procura a família.
E muitas vezes a família não quer ouvir. Né? Não quero saber, eu não tenho tempo, ou você está procurando situação onde não existe. São negligentes, Negligentes. Né? A gente vive hoje um mundo em que os pais estão super ocupados, em que o celular é a nova babá, né? A gente vive um mundo em que os pais entregam o celular na mão das crianças e pronto. O menino tá chorando, toma o celular. Tá birrento, toma o celular. Ou eu quero assistir televisão, toma aqui o celular. Então, assim, transferem a responsabilidade deles de controle, de educação para essa criança para as telas. Eu não tenho filhos também. Acredito que criar uma criança sem telas hoje em dia deve ser quase impossível. Muito difícil, muito difícil. Mas a gente também não pode isentar a responsabilidade dos pais de monitorar o que está acontecendo. A gente não pode privar a criança da tecnologia, do avanço, enfim. Porém, a gente precisa dar limites. Né? Eu vejo muitos casos onde pais falam assim, mas isso aí não vai acontecer com meu filho, porque ele está lá no quarto, brincando, jogando, está lá sozinho. Com quem que ele está falando? Casa, exatamente, tá não sabe com quem está falando, com quem está jogando. A gente está vendo hoje aí tantos casos de violência, estupros virtuais, na verdade, acontecendo através de plataformas de jogos. Enquanto o pai acha que a criança está ali no quarto, quietinha, brincando sozinha, gente, ele está sendo observado, ele está sendo aliciado por pessoas de má intenção, que estão ali naqueles jogos, buscando essas crianças desprotegidas, né? E se aproveitando disso para cometer seus crimes. Há mais ou menos um ano atrás, eu vi um vídeo, não tem a ver com abuso, mas tem a ver com essa questão dos jogos e com essa coisa de deixar a criança. Vi um vídeo de um pai que estava mostrando um jogo que a filha estava jogando, que o jogo, em determinado momento, falava assim, para passar para a próxima fase do jogo, você tem que invocar o demônio. E aí, o jogo falava isso. E aí eu fiz um vídeo sobre isso e postei nas redes sociais, falando justamente dos pais que tem que tomar cuidado. Era um jogo que era até 5 anos de idade, quer dizer, era para criança. O pai teve o cuidado de olhar se esse jogo era apropriado ou não para a filha, ok. Mas ele foi lá ver o jogo, de fato, o que é. Porque colocar a classificação ali, colocar, é muito fácil. E aí eu lembro que algumas pessoas me responderam, falando, mas esse é um personagem X, o personagem Y, adultos justificando de fato que era um personagem do desenho. Mas é uma criança de 5 anos que tá vendo um jogo, que tá pedindo ela para invocar o demônio para ela passar pela próxima fase. O que isso quer dizer, assim? Se você lê isso de forma literal, invoque o demônio para mudar de fase. Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que tinha isso, tem outras questões em jogos, em outros ambientes, que podem estimular, e não só estimular, mas influenciar a criança a fazer coisas que ela não deveria fazer, que não são coisas de criança. Exatamente. Essa coisa de confiar na classificação etária ali, gente, é uma mera formalidade, porque eles entendem que aquilo não tem problema de ser acessado por uma criança de 5 anos. Mas quer dizer, é um conteúdo completamente inadequado. Não, e mesmo que seja de forma lúdica, como essas pessoas que conheciam esse jogo, não, é porque o personagem é não sei o que e tal. Mesmo que seja de forma lúdica, a gente está falando de uma criança que está formando o seu caráter, que está entendendo como a vida, começando a ver como o mundo funciona, orientando ela a invocar o demônio se ela quiser mudar de fase. Ou seja, pro mal não existe nada lúdico. Tudo tem sua intenção, tudo tem seu propósito. E ali ele vai plantando né, a semente vai ali. Exatamente. Aquela criança, formando ali nela uma aceitação de uma coisa que ela não deveria. Sim, para ela vai entender aquilo de uma forma natural, tipo, mas tá no desenho ali e tal, e ela vai reproduzindo aquilo na vida dela e a coisa vai só piorando, né? O nível vai sempre aumentando. E enfim, vai se tornando normal, né? Sim, aí a gente vê esses casos aí desses massacres em escolas, praticados na maioria deles por ex-alunos, né? Que foram vítimas de bullying, violência, enfim. É muito perigoso. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Espera aí.
Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Vanessa Domila, Vanessa do Instituto Mila, que é um movimento Infância Livre de Abuso. Infância Livre de Abuso. Vanessa, nesse tempo todo de projeto, já deve ter visto muita coisa, muitos casos. Tem algum caso que te chocou mais, uma situação que você falou, não, isso eu não acredito que isso aconteceu, que você possa falar com a gente? Olha, todos os casos são chocantes. Todos eles têm suas particularidades. Sim. Né? Agora, um caso até muito recente me chocou pelo seguinte, não vamos falar nomes, sim, não vou falar onde aconteceu, nada, porque para não expor, né, não revitimizar. Mas, assim, esse caso me chocou porque uma criança de 9 anos sendo violentada já há 2 anos... E tinha provas, tinha vídeos dessa violência que ela sofria. O padrasto que praticava os abusos, então nos vídeos aparece ele cometendo os atos. Sim. E quando esse caso é denunciado, a polícia... o juiz entende que não era necessário pedir a prisão daquele homem porque nas imagens não comprovava que era a determinada criança. Ou seja, outra criança então podia estar sendo violentada ali. Entendi. Né? Então, assim, isso me chocou muito. Isso me chocou e me criou Mas dava para ver que era criança na imagem, mas não dava para ver que era aquela. Então não se via o rosto da criança, porém... no quarto da mãe, na cama da mãe, as roupinhas dela. Ou seja, não tinha a menor sombra de dúvidas quanto a isso. Então, o juiz entendeu que não era o caso de pedir a prisão. O caso foi para a mídia, se tornou público. Sim. Aí sim, por pressão popular, foi pedida a prisão, mas aí ele já estava foragido. E continua foragido até hoje. Então, quer dizer, ele está aí solto, podendo cometer esse ato com outras crianças. Pode estar praticando com outras crianças, né? Pode até ter já arrumado um novo casamento, né? Porque essas pessoas procuram mulheres que têm filhos. Sim. E ele pode estar fazendo isso com outra criança. E a gente hoje, no Brasil, tem leis brandas para isso, né? Eu costumo dizer que as leis brasileiras são frouxas. Muito frouxas. Eu pessoalmente sei de um caso, também não vou mencionar, mas de um pai que estava abusando da filha. A menina já um pouco maiorzinha, e esse pai não só a tocava, mas como pedia para ver ela, sabe, assim, uma situação horrorosa. E é interessante eu tô trazendo isso, porque mesmo já sendo uma criança maiorzinha, ela se sentiu ali tão coagida que ela não falou nada. E ela demorou muito para contar aquilo que estava acontecendo. Então, você vê que a gente está falando aqui no caso um movimento, né, para auxiliar as crianças, mas esse é um caso que acontece em adultos também, né? E eu estou dizendo isso porque às vezes uma mulher é abusada e ela tem vergonha de falar, ela fica existe um lance de culpa nessa conversa que a gente teve aqui com as meninas no dia do programa do Dia da Mulher. Se você não viu, assistam, assim, foi um programa legal e teve assuntos como esses. Uma delas disse que já era, que ficou com vergonha e começou a se vestir com roupa larga, começou a buscar formas de se esconder debaixo das roupas, porque ela se sentia um pouco culpada por aquilo ter acontecido. Sim, muitas vítimas se valem desse artifício, artifício. Né? Eu fui uma, porque assim,
aos 10 anos, né, aconteceu comigo, e eu comecei a vestir roupas mais largas, porque eu não queria que vissem meus seios crescendo, então eu me escondia atrás daquela roupa, um calor infernal. Ninguém nunca me perguntou por que eu estava com aquela blusa, né? Então, assim, é uma característica comum, não digo que todas as pessoas que se vistam assim, gente, está sofrendo abuso, não é isso. Mas é uma característica comum de pessoas que sofrem esse tipo de violência, porque ela tenta se esconder de alguma forma. Recentemente, eu fiquei sabendo, numa conversa, assim, com uma pessoa muito íntima minha, ela viu isso num outro caso e depois entendeu por que ela fazia a mesma coisa. Uma pessoa sofreu a violência, ela fazia xixi na roupa e ficava com aquele xixi para que ela ficasse com mau cheiro, para que o abusador não tivesse o desejo de cometer o ato. O que você falou é interessante, porque assim, mais importante do que a gente julgar, igual você falou, não é todas as pessoas que usam roupa larga que aconteceu isso. É dessa família, ou de quem está ali com essa em torno disso, questione essa criança. Por quê? Né? Por que você mudou de comportamento? Por que você está fazendo xixi na roupa? Né? Por que agora antes você usava camisetinha e agora você está querendo usar sua blusa larga? Né? Ah, porque eu gosto? Ok, mas é de fato buscar entender do porquê que essa criança está tendo aquela atitude. Um dos fatores, assim, que eu acho que potencializa muito essa questão de se manter em silêncio é a negligência familiar. Por que eu digo isso? Eu só fui entender que eu fui negligenciada a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude inteira, a partir do momento que eu comecei a questionar determinados atos de pessoas que estavam ao meu entorno. Por exemplo, vou falar da minha mãe aqui, sem nenhuma mágoa, nada, porque isso eu deixei lá no passado. Consegui já deixar isso lá no passado. Mas, assim, para mim foi muito difícil quando eu comecei a questionar essas coisas. Por exemplo, 10 anos de idade, uma criança sentada na sala, no escuro de madrugada. Minha mãe passava, me via ali e falava para mim assim: quando eu te chamar de manhã para ir para a escola e você falar que está com sono, você vai ver o que vai te acontecer. Mas ela nunca perguntou por que eu estava ali. E assim com várias outras coisas que eu fui entendendo depois. Falei, gente, eu fui negligenciada. Eu dei todos os sinais, eu dei todos os indícios de que algo não estava bem. Eu chegava, não sei se posso falar isso aqui, tá? Eu chegava da escola todos os dias com fezes nas roupas, urina. Quer dizer, ninguém nunca chamando a atenção e ninguém nunca perguntou o porquê daquilo, a ponto de minha mãe ir na escola e falar com a professora assim que, caso eu pedisse para ir no banheiro, que deixasse, porque eu tinha problema de rins. Eu nunca tive problema de rins. Então, quer dizer, interessante, ela construiu um problema que era mais fácil justificar essa questão, essa atitude sua como criança, por uma doença, do que, de fato, questionar você e tentar entender o que estava acontecendo. Sim. Eu tinha resistência até de ir na casa da minha avó, assim, às vezes nos almoços de domingo. Nós morávamos na mesma rua que a minha avó, onde mora, né, até hoje lá o meu abusador. E eu tinha essa resistência de ir. Então, assim, em conversa com uma amiga de infância hoje, ela depois que ela leu o meu livro, ela falou assim: Vanessa, agora eu entendi tanta coisa. Por que você não queria ir na casa da sua avó? E sua mãe tantas vezes chegou para mim e falou: olha, fala com ela para ir lá e tal, querendo que eu convencesse você que tinha que ir lá na sua avó. Então, hoje eu entendo. Eu entendo porque, assim, eu sempre fui muito arredia, eu sempre fui muito reativa, né? Muito armada. Então, assim, ela falou: entendo todo o seu comportamento hoje. O que antes a gente achava, mas ela é metida, ela é assim, ela é assado, hoje eu vejo que não era isso. Que era então, existia uma raiz. Sim, e raiz essa que ninguém quis nunca. Eu queria te perguntar isso. Descobrir. Você me ocorreu uma coisa. Se você não quiser responder, tá tudo bem também. Não, respondo tudo.
Eu percebo, às vezes, eu estou trazendo isso por uma outra conversa, um outro programa que a gente estava falando sobre, nem era sobre o assunto disso, era sobre a pessoa fingir que não está vendo uma coisa que está acontecendo ali. Ela faz conta que não está acreditando no que ela está vendo. Você acha, e a gente vê isso assim, em algumas mães, e eu vejo isso nessas reportagens, como que a mãe não notou, ela precisou pegar no ato para perceber? Então, ela não percebeu outros sinais ali? Eu fico me perguntando, claro que eu não estou dizendo que foram negligentes, mas estou dizendo assim, será que em algum momento a pessoa não está vendo que é igual a mulher que é traída, está sendo marido, né, a pessoa que está num relacionamento está sendo traída, a pessoa chega tarde todo dia, vai precisar ver um batom na cueca para ter certeza que o batom não é seu, se você não usar o batom também, senão ainda se justifica com aquilo. Eu tô usando esse exemplo tosco assim, mas para trazer, será que essa mãe já não tinha notado alguma coisa, mas no fundo não quer acreditar nisso? Eu quero muito acreditar que a coisa é tão óbvia que a pessoa não enxerga. Sim. Mas eu acho que existe sim a própria pessoa, por não querer aceitar aquilo, porque geralmente, como a gente disse aqui no início, é alguém da família. Então, por não aceitar aquilo, ela coloca uma cortina na frente dos olhos para não enxergar. Porque os sinais são dados. Sinais são dados o tempo todo. Só não vê quem não quer ver. Se a pessoa vê, ela tem que tomar uma atitude. Né? Sim, você tá dizendo sim. assim, ó, se eu souber que o meu marido tá abusando da minha filha, eu vou ter que fazer alguma coisa. O fato de você... eu não sei, então eu não sou culpada. Sim, exatamente. A partir do momento que você... Não, Paciente. Isso está acontecendo, você vai ter que tomar uma atitude. Aí as pessoas, né, preferem se manter com essa venda, com essa cortina, com essa ilusão de que não está acontecendo. Eu entendo dessa forma. Então, eu acho sim que a pessoa entende sim. Em alguns casos, a pessoa vê aquilo e talvez de forma inconsciente, e aí não estamos julgando aqui o processo de vida de cada um, mas a pessoa faz com que não entende que aquilo está acontecendo para assim se isentar da culpa, né? E não é só isentar da culpa, não. É porque assim, o caso a gente estava falando aqui no intervalo, de um vídeo que ficou bem famoso aí na internet, nas redes sociais, da mãe que chega no quarto e pega o pai com a filha deitado na cama. Isso. E aí a mãe filma, ela vê que ela tá indignada, mas a criança tá sem entender nada. A criança assim, o que foi? A mãe, veste sua roupa. E ela tá assim, que? E a mãe fala, manda ela vestir a roupa e fala com ele, assim, tentando... Eu percebo que a mãe tá tentando não assustar a criança também, mas falando com ele que ela tá vendo o que tá acontecendo. E aí me pergunto, assim, em relação a isso, se de fato, pra ela chegar e filmar, ela desconfiou durante um tempo. Ela teve sinais. Se ela chegar com o telefone filmando, alguma coisa aconteceu nesse período disso. E tô dizendo isso porque às vezes pode ter uma pessoa numa situação financeira ruim. E já vi casos de que a mãe deixou acontecer. Sim, muitos casos a dependência financeira causa essa falta de ação. E até ela ajuda a manter esse cenário, né? De que a família, que tá tudo bem, vou fingir que eu não tô vendo e passa, e deixa isso passar. É mais fácil, né? É mais fácil. A gente teve aquela cantora, eu até esqueci o nome dela, mas que falou sobre a Ilha de Marajó, né? Que estourou isso que aconteceu lá, que não é só lá que acontece. A Ilha de Marajó, ela foi um boi de piranha, né? Que chamou a atenção para uma questão que é nacional ou mundial. Vamos falar que estamos falando do Brasil, mas que é nacional, que acontece em todos os lugares. Não é só quem está lá, mas se você pesquisar um pouco mais as cidades do interior, muitas cidades, aqui na capital também, a gente está falando em Belo Horizonte, não sei se vocês estão assistindo isso, mas aqui em Belo Horizonte, isso também pode acontecer não só nas questões periféricas, mas em todos os lados. E Marajó fez um grande trabalho social trazendo isso, mas não é só lá. Isso não é uma novidade que acontece lá. O que acontece no Marajó acontece em todos os lugares, sem distinção.
Exatamente. Em todos os lugares, em todas as classes. Não adianta a gente achar que esse problema está só lá. Ele está de ponta a ponta. Sim, com certeza. E não é só lá e não é de agora. Não porque é parece de que agora. É lançamento. A menina cantou a música porque ela viu ontem. Aí, tipo assim, aconteceu ontem, então vamos falar sobre isso aqui. E outra coisa, deu aquele boom todo e agora ninguém fala mais nada. E se voltar lá, você vai continuar. E as coisas continuam acontecendo. É isso que é o lance. Continua acontecendo. A gente vai para o intervalo e já volta aqui com a Vanessa Domila. A gente já volta. Espera aí. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos para o último bloco com a Vanessa Domila, Movimento Infantil... Movimento Infância Livre de Abuso. Movimento Infância Livre de Abuso. Vanessa, como que as pessoas podem ajudar, podem contribuir, ou quem se sentiu tocado com esse projeto que é tão legal, você está de parabéns, né? Infelizmente, você teve que passar por essa dor para entender a importância desse tipo de movimento, mas a gente falou em outros programas aqui, já falei sobre isso aqui, você não precisa passar pela dor para ter o aprendizado, você pode aprender com a dor do outro. Exatamente. Então, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, que acharam importante, entenderam a importância desse projeto de prevenção e de cuidado com essas pessoas que sofreram isso, como que elas podem ajudar e contribuir com o Instituto? Como que ele sobrevive? Então, o Instituto ele sobrevive basicamente de pequenas doações que nós recebemos. Por quê? A gente tem um material, essa cartilha mesmo, eu gostaria de mostrar ela aqui. Esse material aqui, ele foi desenvolvido por mim, por uma delegada, uma psicóloga, e isso a gente faz a distribuição nas nossas ações gratuitamente. Mas, para que isso aconteça... Sinal, né? Porque aqui, ó. Eu já tinha visto a palestra lá no Instagram, tem um vídeo mostrando como que é a palestra feita nas escolas, não é isso? Sim. E aqui tem aqui os sinais que a palestra mostra semáforo do toque, aonde a criança pode ser tocada, onde não pode. Então, para que vocês possam ver, isso é feito de forma lúdica com as crianças, mas traz pelo entendimento. Aqui tem uma parte de interatividade com a criança, a gente faz algumas perguntinhas, não, gente, falando sobre sexo, tá? São perguntas assim, para saber como é que a criança tá, quais as emoções dela, enfim. É tudo muito lúdico, como a gente está dizendo aqui, né? E assim, é um material muito importante e muito eficaz. Sim, eficiente nessa colher essas informações. Exatamente. E assim, para a gente conversar com a criança, né? Só que para que isso chegue nas mãos das crianças de graça, como acontece, claro que a gente precisa dos patrocinadores. Então, a gente está sempre em busca de empresários, até pessoa física mesmo que queira, tipo, vou bancar 1000 cartilhas para o Instituto. Então, assim, é importante a gente ter esse apoio da comunidade, da sociedade, porque é um material que precisa ser divulgado. Então, assim, todo o nosso trabalho, ele é voluntário, como eu te disse, as psicólogas que atendem são voluntárias, advogados, enfim, todo o serviço prestado, ele é 100% voluntário, tá? Então, assim, a gente não cobra a partir do momento que não somos cobrados também por isso. Porque se tiver, se em algum momento a psicóloga falar assim, Vanessa, agora a gente vai ter que cobrar, a gente vai ter que repassar isso, porque a gente não vai ter condições de atender. Mas é isso. Então, assim, as nossas redes estão lá, com todo o conteúdo, a pessoa pode baixar, pode propagar as informações que tem lá, que é o @Instituto Mila Brasil. Lá tem os meus contatos, telefônico, fala direto comigo, não tem intermediário. Então, assim, sigam a página, propaguem esse conteúdo, envie para pessoas, amigos, familiares, principalmente pessoas que têm crianças, né?
para que entendam a necessidade de conversar, como a gente diz aqui, né, amiguinhos, vamos conversar. Porque a informação é, sem dúvida, a melhor prevenção. Sim. Levar a informação para essas crianças é o que de fato vai fazer com que elas não sofram, ou se acontecer, tiver infelicidade de acontecer, que elas denunciem o quanto antes. E uma coisa assim que é preciso ser falado, a gente tem visto aí, no mês de maio, as palestras nas escolas se intensificam. E a gente tem visto todos os dias, a criança que ouviu ali naquela palestra e tal, aí entendeu que está sofrendo e relatou. Pois é, sabe? Olha que legal. Então, olha, pra você ver, esse trabalho, né, da cartilha é um trabalho de prevenção, mas é um trabalho que ajuda também na denúncia. Porque se a criança está ali no momento da palestra e ela entende que ela foi tocada em algum lugar que ela não deveria ser tocada, ela vai trazer isso ali no momento da palestra. Com toda certeza. Então, é importante, a gente falou aqui durante todo o programa, da importância da prevenção, de falar disso com as crianças, de que não é só a escola que é responsável por isso, os pais são responsáveis por essa educação, a escola ajuda, né? Mas, de fato, essa orientação, ela precisa vir de casa. Vir de casa. E tem que ser monitorada em casa também. Sim. Não é só falar com a criança o que não pode, é monitorar principalmente naquilo que a gente falou. A mudança de comportamento da criança. Por que ela não quer mais ir em um lugar? Por que ela mudou o tipo de roupa que ela gostava de vestir? Ah, porque o gosto mudou, porque acontece. Ok, mas você questionou isso para essa criança? Ou você está achando... Você está deduzindo, né? Exatamente. O achômetro ali, né? Porque mudou. Mas até por que ela mudou de tipo de música que ela está ouvindo, é importante entender e acompanhar. Nenhuma mudança acontece por acaso. Né? Então, é preciso realmente você procurar saber por quê. E a resposta foi satisfatória? Ótimo, maravilha. Ficou alguma dúvida? Continue investigando, gente. Conversa, dê abertura para aquela criança falar. Né? Sem ameaças, sem querer julgar, porque isso infelizmente acontece, né? Eu, por exemplo, quando passei pela minha situação de abuso e quando eu falei, a primeira coisa que eu ouvi foi: por que você não falou antes? Se você não faz essa pergunta para uma pessoa que passou por uma situação de violência, porque cada pessoa tem o seu tempo. E tem o tempo do entendimento também, né? É o que a gente falou aqui, às vezes não falou antes, porque primeiro... Até porque não sabia que era um abuso. E aí ficou adulta e depois de adulta você decidiu contar depois de tantos anos. Porque às vezes isso é uma coisa que demorou tanto para a pessoa digerir, que até para que ela coloque isso para fora e fale com as pessoas, demanda um tempo. Quando eu faço rodas de conversas com adultos, eu sempre faço uma dinâmica muito interessante. Eu distribuo um envelope. A pessoa não precisa colocar nome, não precisa nada. Só com uma pergunta. Você conhece ou você já passou por alguma situação de violência sexual, né? E coloco sim ou não. Ótimo. Entrego, a pessoa responde, recolho. E depois, quando a gente explica toda a situação, o que é um abuso, as formas como ele pode se mostrar, aí eu faço a mesma pergunta, os resultados invertem. São diferentes, porque a pessoa tomou consciência que de exatamente. Fato, ela... É aquilo que a gente fala. Você fala assim, eu não sofri violência e tal, mas você sabe tudo que de fato é uma violência? Uma violência? Exatamente. Aí quando você coloca isso para as pessoas, você entende que o número é muito maior do que se pensa. É o que a gente falou aqui. Né, o número provavelmente é muito maior do que é o número oficial. Sim. Porque existem as pessoas que não falam e que nunca vão dizer, as que nunca vão falar. As que não têm coragem de falar porque era o pai, porque era alguém muito próximo da família, porque aquilo talvez tentou falar com uma pessoa e isso foi abafado, então isso nunca vai ser divulgado. Então, assim, a estatística, ela é triste. E ela pode ser ainda pior. Na maioria dos casos, as vítimas são silenciadas, né? Verdade é essa. E nós temos aí, gente, 4 crianças a cada 1 hora vítimas de violência sexual. É muita coisa e é uma estatística muito triste. E para a gente mudar essa estatística é com prevenção,
é com diálogo e com educação dessas crianças o quanto antes, para que elas entendam o mais cedo possível onde e quem pode tocá-las. Vou usar um exemplo. A gente teve com a pastora Lili aqui, ela estava contando que estava com a filha dela na pediatra, e a filha dela falou assim, olha, quem pode tocar você sou eu e a doutora. E mesmo assim, não é qualquer médico, não. A mamãe tem que estar junto, tem que estar na hora. Porque ainda tem isso, né? De ludibriar essa criança e convencer ela de que eu sou médica. Não, é com a mamãe junto e ela autorizando. Eu tô aqui, tô encostando em você porque a mamãe deixou. Permitiu. E você está permitindo também. Porque a criança precisa ter essa autonomia também de dizer não, caso ela se sinta desconfortável com alguma coisa. Né? A vontade da criança, a opinião da criança precisa ser respeitada. Com certeza. Vanessa, do Mila, agradeço a sua presença aqui. E para quem quiser doar, ajudar ou contribuir de qualquer maneira, inclusive se voluntariar com o projeto, pode encontrar informações no @Instituto Mila Brasil. Lá vão ter informações do que você pode doar, como participar e ajudar desse projeto que é tão legal, tão importante para todo mundo, né? Mesmo que você não tenha filhos, extremamente, mesmo que você não tenha passado por nenhum tipo de abuso, é extremamente importante a gente entender quanto essa causa vai trazer uma melhoria para a qualidade de vida, para a sociedade em geral. Parabéns pelo projeto. Obrigada. De verdade. Obrigada pelo muito convite. Lindo. E fico muito feliz. Eu mesmo vou, com certeza, querer conhecer o projeto mais a fundo. Ótimo. Será muito bem-vinda. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje. É um programa com informações necessárias, importantes. Espero que tenha aí ajudado a clarear, abrir a sua mente sobre a importância de falar disso com as crianças e que já passou da hora a gente abrir os olhos, né, e parar de negligenciar essas situações que acontecem em toda a sociedade no geral, não só no locais periféricos, como a gente gosta de imaginar. Esse tipo de abuso e situação é crime. Isso tá em todo lugar, infelizmente. Um beijo e sextou aqui, Brasil. Sextou sim. A gente se vê até sexta-feira que vem. Tchau!